Malaquias. Introdução. Autoria. Embora uma parte dos críticos acadêmicos atuais, apoiando-se na tradução grega do Antigo Testamento, Septuaginta, defenda a ideia de que o nome Malaki, em hebraico meu mensageiro, na verdade seja um título comum aos servos e profetas de Javé, o Senhor, a tradição judaica e os chamados pais da Igreja, pensadores e líderes nos primeiros séculos da Igreja, sempre acreditaram tratar-se do nome próprio do profeta Malaquias, autor do Sefer, rolo, livro que leva seu nome, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 1 e Ageu, capítulo 1, versículo 13. Propósitos. O profeta Malaquias foi convocado por Deus para repreender seu povo por sua renitente negligência quanto ao verdadeiro culto a Javé, o Senhor, e pregou um arrependimento sincero e absoluto. Capítulo 1, versículo 6, capítulo 3, versículo 7. Ainda que o povo israelita tivesse recebido permissão para sair do exílio, voltar às suas terras de origem e reconstruir o templo, vários obstáculos provocaram grande desestímulo à fé e ao ânimo daquele povo. Primeiro, toda a região, hoje chamada Palestina, e particularmente as terras de Judá, continuavam sendo uma simples província nas periferias do vasto e poderoso Império Persa. Segundo, o futuro venturoso proclamado pelos profetas, entre os quais os pregadores pós-exílicos, como Ageu e Zacarias, não se concretizara ainda de fato. Terceiro, Javé, Deus, também não havia retornado com sua glória para o templo, capítulo 3, versículo 1, como é celebrado no Salmo 68. Assim, duvidando que Deus continuasse a amá-los como antes, conforme a aliança, capítulo 1, versículo 2, e já não mais confiando que faria justiça, capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículos 14 e 15, os judeus da comunidade restaurada começaram a perder as esperanças e darem espaço à tristeza e mais desânimo, afetando a forma de culto que se tornou cada vez menos sincera e devocional, e mais formal e ritualista. O Senhor então lidera seu profeta para repreender a dúvida que seu povo estava nutrindo em suas almas e mentes. O povo, diante das dificuldades, estava aceitando a mentira de que o amor de Deus havia esfriado ou desaparecido em relação ao seu povo. Capítulo 1, versículos 2 ao 5. E Deus começou admoestando primeiro os próprios sacerdotes, os primeiros a desacreditarem no amor e na justiça permanentes do Senhor. Capítulo 1, versículo 6 ao capítulo 2, versículo 9. Em seguida, exorta ao povo em geral, capítulo 2, versículos 10 ao 16. Quanto à acusação geral de que Deus seja injusto, o profeta de Javé é incumbido de asseverar que o Senhor virá sim, com poder e justiça, mas como fogo de ourives, para julgar e condenar. Capítulo 3, versículos 1 ao 5. Deus é absolutamente coerente e não volta atrás em seus propósitos eternos. Portanto, Israel não foi completamente exterminado por sua incredulidade e deslealdade. Capítulo 3, versículo 6. Contudo, somente por intermédio do sincero arrependimento e de uma reforma geral em suas atitudes, é que o seu povo voltará a experimentar a doce e alegre bênção divina. Capítulo 3, versículos 6 ao 12. Os que verdadeiramente amam e honram a Deus serão poupados quando ele trouxer o seu juízo. Capítulo 3, versículos 16 ao 18. Malaquias encerra sua pregação e seu Sefer, livro, com uma palavra de consolo e esperança aos seus leitores, crentes, advertindo-os de que aproxima-se rapidamente o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 4, versículo 5, o qual será ardente como uma fornalha. Capítulo 4, versículo 1. Todavia, naquele dia, os justos muito se alegrarão, pois será o tempo de esmagar os ímpios.
capítulo 4, versículos 1 ao 3. Sendo assim, lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto, para todo o Israel. Javé prevalece. Capítulo 4, versículo 4. Então, Javé, o Senhor, a fim de preparar seu povo para aquele grande dia, enviará o profeta Elias para convocá-lo de volta ao caminho piedoso dos seus antepassados crentes e fiéis. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Data da primeira publicação. Aproximadamente 1000 anos haviam se passado desde o retorno dos israelitas à região que hoje é conhecida como Palestina. A vistosa cidade de Jerusalém e o seu segundo grande templo haviam sido reconstruídos, mas o entusiasmo espiritual e religioso do povo havia esfriado em quase todos, desde os líderes até o povo. Depois de um período de reavivamento liderado por Neemias, capítulo 10, versículos 28 a 39, o povo e os sacerdotes haviam se relativizado à fé em Javé, desviado da obediência à Torá, lei, e transformado sua devoção a Deus em mero ritual religioso, mecânico e rotineiro. É bem possível que Malaquias tenha escrito suas profecias depois do retorno de Neemias para a Pérsia, isto é, no ano 433 a.C. Ainda que alguns críticos acadêmicos atuais acreditem que Joel tenha sido o último dos profetas do Antigo Testamento, não existe até o momento nenhum argumento mais seguro do que as tradições judaicas e a afirmação dos pais da Igreja quanto a ser o próprio Malaquias o último profeta de Javé dos tempos bíblicos e dos escritos canônicos conhecidos e compilados como Antigo Testamento. Esboço geral de Malaquias. Primeiro, a afirmação da aliança de amor de Deus por Israel. Capítulo 1, versículos 1 ao 5. Segundo, repreensão de Deus quanto à infidelidade de Israel. Capítulo 1, versículo 6 ao capítulo 2, versículo 16. Item A. A deslealdade e a falta de sinceridade dos sacerdotes. Capítulo 1, versículo 6 ao capítulo 2, versículo 9. A. Ofertas e sacrifícios sem devoção afrontam a Deus. Capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14. B. Ensinar sem depender do Senhor é improdutivo. Capítulo 2, versículos 1 ao 9. Item B. A infidelidade do povo em relação a Javé, Deus. Capítulo 2, versículos 10 ao 16. Terceiro, pregação profética em relação à vinda do Messias. Capítulo 2, versículo 17 ao capítulo 4, versículo 6. Item A. O Senhor virá purificar os líderes e julgar o povo. Capítulo 2, versículo 17 ao capítulo 3, versículo 5. Item B. Uma oportunidade ao arrependimento sincero. Capítulo 3, versículos 6 ao 18. A. Encorajamento à contribuição sincera e leal. Capítulo 3, versículos 6 ao 12. B. Encorajamento à prática piedosa de boas obras. Capítulo 3, versículos 13 ao 18. Item C. Pregando sobre o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 4. Malaquias. Capítulo 1. O amor leal de Deus por Israel. Eis a palavra profética de Javé, o Senhor, contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, meu mensageiro. Eu sempre vos amei, assegura Javé. No entanto, vós me questionais. De que maneira nos tens amado? Ora, não era Esaú irmão de Jacó? Relembra o Eterno. Ainda assim, amei Jacó e rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras arrasadas
e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Embora os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, aleguem: estamos devastados, mas voltaremos e reedificaremos nossas ruínas. Assim diz Javé, Todo-Poderoso. É possível que consigais reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Eles serão chamados Rish-Ur, Gebul, terra perversa, um povo contra quem Javé está irado para sempre. E com os vossos próprios olhos havereis de contemplar tudo o que vos afirmo, e exclamareis: Gadol, grande é Javé, até mesmo muito além das fronteiras de Israel. Sacrifícios que Deus não aceita. Ora, o filho deve honrar o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Adon, senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezam o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar. E ainda assim indagam: de que maneira te desonramos? Quando, de fato, estais declarando, mediante vossa atitude, que a mesa de Javé é sem importância e desprezível. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado. E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado. Ora, vai e apresenta-os ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno, Todo-Poderoso. Suplicai, pois, agora mesmo Haman, graça e favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Indaga o Senhor dos Exércitos. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, afirma Javé dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso especial é queimado e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome. Porquanto Gadol, grande, será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais o meu nome quando dizeis: a mesa de Deus é impura e seu alimento é desprezível. E ainda murmurais: que canseira! E zombais do cerimonial. Acusa Javé dos Exércitos. Quando trazeis como oferta animais roubados, aleijados e doentes, e ofereceis isso em sacrifício, imaginas mesmo que eu deveria aceitá-los de suas mãos? Questiona o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente. Adverte o Eterno dos Exércitos, pois eu sou o grande rei, e o meu nome deve ser temido entre todas as nações da terra. Capítulo 2. Deus adverte e pune os sacerdotes. Eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes. Se não me ouvirdes com toda a atenção, a fim de honrar o meu nome, afirma Javé dos Exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já as amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Por causa da vossa contínua e má atitude, eis que eu vou destruir também a vossa descendência. Esfregarei os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios e celebrações no vosso rosto. Sim, vos lançarei fora da minha presença, juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios em vossas caras. Então, sabereis que eu vos fiz esta advertência, a fim de que a minha aliança com Levi continue firme, declara o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, foi uma aliança de vida e paz, que, na verdade, lhes dei para que me temessem.
Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e assim, seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos do mal. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, lei, porque ele é o mensageiro de Javé, o Senhor dos exércitos. Entretanto, vós vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar e cair a muitos por meio do vosso ensino. Quebrastes a aliança de Levi, condena o Senhor dos exércitos. Por esse motivo, eu fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferistes não seguir todas as minhas orientações, mas demonstrastes que sois parciais e tendenciosos na aplicação da Torá, lei. A infidelidade e o divórcio. Ora, não temos todos o mesmo Abba, Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo El, Deus? Por que será, então, que quebramos a aliança dos nossos antepassados, praticando infidelidades uns contra os outros? Sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o templo que Javé, o Senhor, ama. Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Sendo assim, Javé eliminará das tendas de Jacó todo homem que agir deste modo, seja quem for, ainda que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Mas não é só isto. Além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dá mais atenção às vossas ofertas, tampouco as aceita com Hudson, prazer. Mesmo assim, insistes em questionar. Por quê? Ora, porque Javé tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. O tempo do fim está chegando. Por fim, eis que tendes irritado Javé com vossas palavras, e ainda questionais, como temos aborrecido a Deus? Ora, quando dizeis que todo aquele que pratica o mal acaba passando por bom aos olhos do Senhor, e que é justamente da má pessoa que Javé se agrada mais, e ainda tens coragem de indagar, onde está o Deus do direito e da justiça? Capítulo 3. Proclamação da vinda do Senhor. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, Adon, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu Reikal, templo. E ele certamente vem, anuncia Javé dos exércitos. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, passarão a apresentar perante Javé ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Eis que virei a vós, outros, trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos,
demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa, proclama o Senhor dos Exércitos. Parem de roubar o que é de Deus. Em verdade, eu, Javé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis, e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia, me indagais. Mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estais me roubando, e ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, promete Javé dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão Ashar, bem-aventurados, porque a vossa terra será Caifets, maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama Javé, e ainda ousam indagar: o que temos falado contra ti? Tens comentado que é inútil servir a Deus, e murmuram: que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus, e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes aqui são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece. Escapam ilesas. Então, aconteceu que aqueles que ainda temiam Javé conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num sefer, livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam Javé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vereis outra vez a enorme diferença entre o Tzadik, justo, e o Rachã, maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Capítulo 4. Eis que o dia do Senhor já vem. Pois com toda certeza vem o dia, em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Todavia, para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, garante o Eterno dos Exércitos. Advertência final. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto, para todo o Israel, Javé prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o Gadol, grande, e Yere, assustador dia de Javé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais Shub se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com Kairen, desgraça.